Pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical junto com o Emanuel, na classe dos jovens. E hoje a gente vai estudar junto a lição número 14, que é a lição da revista Gente de Oração. Essa lição foi escrita pelo pastor Silas Aborlato Cunha. E o título dessa lição é Paulo de Joelhos em favor dos crentes. Então, a gente vai pedir que Deus possa estar iluminando nossas vidas no entendimento da sua palavra através de uma oração agora, tá certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por nós estarmos aqui hoje estudando um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor, com a sua potente mão, possa estar nos abençoando e nos dando iluminação e entendimento das suas escrituras. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa estar com as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento e que o Senhor possa, com a tua mão de poder e graça, estar operando milagres na vida dos nossos irmãos e daqueles que estão carecendo do teu poder nos hospitais. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, essa lição ela fala sobre oração. E hoje em dia a gente recebe alguns estímulos que são contrários à prática da oração. É comum a gente estar atarefado com celular, televisão, qualquer coisa na internet, né? E isso faz com que a gente se torne pessoas mais inquietas, que tenham dificuldades em ficar, ter momentos de solitude, né? Ter momentos de calmaria, porque a gente toda hora está recebendo uma mensagem, toda hora está falando com alguém, toda hora está respondendo uma ligação ou um SMS, enfim. E além disso também, a gente é bombardeado por algumas filosofias que fazem com que a gente sempre tenha que pensar, ou que as filosofias dizem, né, que a gente precisa sempre pensar na gente mesmo, sempre pensar no nosso bem-estar, sempre pensar primeiro no que a gente, quais são as nossas necessidades, né? E isso tudo faz com que a gente tenha dificuldade para orar pelos outros. Orar porque a gente precisa parar, e é muito difícil para a gente parar hoje em dia. A gente está sempre correndo, a gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente tem que parar e se concentrar e dirigir a Deus uma palavra. Então é difícil para a gente parar e se silenciar às vezes, né? Fazer esse exercício de não reagir a nenhum estímulo e se concentrar em uma única função. E ainda mais fazer isso pelos outros, né? Numa cultura que a gente precisa, a gente é levado a pensar sempre na gente primeiro, sempre nas nossas necessidades primeiro. Então, essas dificuldades são características do nosso tempo e fazem com que orar pelos outros seja uma prática muito difícil. Só de orar, às vezes, já é muito difícil. Orar pelos outros é um acréscimo de dificuldade. Então, Paulo, ele nos ensina e nos mostra como nós podemos fazer isso e qual a importância de fazermos isso pelos nossos irmãos. Como que a nossa maturidade cristã ela pode ser elevada através dessa prática de orar pelos outros. E o que esse desejo de orar pelos outros pode revelar sobre a nossa espiritualidade também. Então, agora vamos fazer uma leitura bíblica que mostra trechos importantíssimos da oração de Paulo. Ok? Vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Bom, vamos à leitura bíblica que se encontra em Efésios capítulo 1, dos versículos de 11 ao 23. Começando do versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Portanto,
Digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês, a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês os conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, nós os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Agora eu vou ler os versículos chaves, que são Efésios 3, o versículo 14, 15 e 17. Vou começar pelo 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Amém. Bom, pessoal, nós estamos acostumados, né, na tradição cristã a sempre orarmos de olhos fechados. A gente quase sempre é instruído, né, a inclinar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Ao meu ver, não tem nenhum problema com isso. Eu acho que isso é só uma forma que a gente tem de falar com Deus e, enfim, não acho uma tradição prejudicial. O problema é quando a gente estende essa tradição para aquilo que para os nossos olhos, vamos dizer assim, espirituais. Quando a gente fechar os nossos olhos significa o fechamento da nossa percepção de tudo que Deus tem feito ao nosso redor. Então, Paulo, nesse texto bíblico que nós vimos, ele tem uma postura que não é de fechar os seus olhos, de fechar a sua percepção, né? Ele ora de olhos abertos. A lição, o próprio autor da lição, ele insiste nessa afirmativa. Então, orar de olhos abertos, entre aspas, é orar percebendo tudo que Deus tem feito por nossas vidas, que não é porque a gente está com alguma dificuldade ou porque nós estamos passando por um problema naquele momento que a gente não possa ser agradecido a Deus por outras coisas ou por outras pessoas. Então Paulo, ele mostra gratidão pelos Efésios, ele mostra louvor pelo crescimento espiritual dos Efésios. Então a gente precisa, Paulo nos mostra que nós precisamos estender a nossa oração não somente ao nosso eu, mas também aos nossos irmãos
e ao crescimento dos nossos irmãos. Essa oração pelos outros, ela deve ser uma necessidade que a gente tem, a gente precisa buscar essa necessidade. Bom, a lição ela se baseia nisso, né? E ela apresenta 3 aspectos importantes para a gente seguir o exemplo de Paulo, para que a gente tenha uma efetividade na nossa oração, tá certo? Então o autor ele apresenta 3 aspectos importantes, né? Ele diz que ele fala que a gente precisa ter as motivações para orar, a gratidão no orar e as razões para orar, né? Motivação atrelado ao nosso desejo, né? Aquilo que surge para a gente estar fazendo esse exercício, né? de oração. Gratidão agradecer, está relacionado com o reconhecimento do que Deus já tem feito em nossas vidas. E as razões é algo mais cognitivo, algo que está ligado à causa pela qual a gente faz aquilo e está em oração. Bom, vamos pensar então no primeiro tópico, nas motivações para orar, né? O Paulo ele começa sempre as orações dele com termos por isso e por essa causa, né? Então, por isso, por essa causa, quais foram as motivações do Paulo, né, para começar essas orações por esses irmãos? Bom, a lição ela apresenta 2 motivações. A primeira é o conhecimento do propósito soberano de Deus e o segundo é a concretização do propósito soberano de Deus. Então, as 2 motivações são a necessidade pelo conhecimento desse propósito de Deus, o que Deus está fazendo, quais são os desígnios do Senhor para as nossas vidas, né? Ter essa necessidade e ter o desejo de que esses desígnios eles se concretizem na vida dos irmãos, né? Então, quando a gente fala do conhecimento do propósito de Deus, pessoal, a gente não está falando, o autor não fala sobre o conhecimento específico, né, do propósito de Deus para cada irmão. Então, quando nós estivermos orando pelos nossos irmãos, não é que a gente deseje que Deus nos revele quais são os propósitos específicos para a vida de cada um dos irmãos, não. Mas, ao orarmos pelos nossos irmãos, nós estamos revelando um desejo de conhecimento do propósito de Deus para a minha vida e para a vida de todos aqueles que compartilham a mesma fé. Então, a gente tem essa necessidade do conhecimento de Deus, tem essa necessidade do conhecimento do que Deus espera que nós façamos e de quem nós sejamos, né? Esse conhecimento é algo que tem que surgir naturalmente com o caminhar, a nossa caminhada cristã, tá certo? Então, quando ele fala que essa deve ser uma motivação, ele está dizendo que a gente seria legal que a gente sentisse esse desejo, esse ardor no coração de sentir, de precisar conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, tá certo? E também ele fala de concretização. Quando ele fala de concretização, ele fala que a gente tem que ter o desejo de que os nossos irmãos eles não somente conheçam e vivam os desígnios de Deus, mas que também eles se concretizem na vida dos irmãos. A gente tem é comum que nós tenhamos amigos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem os mandamentos do Senhor, mas só que às vezes o só conhecer não faz com que a pessoa viva, tenha a plenitude das bênçãos espirituais produzidas pelo conhecimento, a aplicação desses desígnios de Deus na nossa vida. Então, quando a gente ora pelos nossos irmãos, Paulo mostra que a gente deve orar para que esses desígnios se concretizem na vida das pessoas. Que as pessoas não somente leiam, não somente recitem os versículos bíblicos, não somente falem o que alguém tenha que fazer ou não, mas que essas pessoas de fato vivam isso, que essas pessoas de fato
tenha uma realidade com esses mandamentos. Que não seja algo virtual, algo somente para o outro, algo somente para o meu vizinho, mas que eles vivam essa plenitude nas suas vidas, né? Então, Paulo diz que essa deve ser também a motivação para que a gente possa estar orando pelos outros. Bom, o segundo aspecto é a gratidão ao orar, né? Paulo ele demonstra em diversos momentos muita gratidão por poder estar orando pela vida dos seus irmãos em Éfeso. Isso porque ele ouviu falar que a fé deles estava aumentando, estava crescendo, que eles estavam vivendo a plenitude da graça de Deus. Então, isso é legal porque Paulo ele deixa de orar por ele. Ele não estava numa situação boa, provavelmente Paulo estava preso, mas ele consegue agradecer pela vida das outras pessoas, né? Agradecer pelo crescimento dos outros irmãos, né? Então, a gratidão ela revela muito de nós mesmos, né? Revela muito de como que a gente está enxergando a vida. Então, quando a gente ora e a gente não consegue agradecer, é porque a gente talvez ache que está faltando muita coisa na nossa vida, ou que a gente nunca vai ter o bastante. Mas quando a gente ora e consegue reconhecer a graça de Deus na vida dos nossos irmãos, a gente mostra que a gente já está tão grato pela nossa vida, tão grato pela nossa vida, que a gente precisa ficar mais grato ainda e mais grato ainda pela vida de outras pessoas também. Então, Paulo ele demonstra essa gratidão ao orar também, tá certo? Bom, o terceiro aspecto é que Paulo apresenta 3 razões para orar, né? Ele apresenta razões para que a gente possa estar em oração pelos nossos irmãos, né? As razões que ele apresenta, desculpa, eu falei 3, mas são na verdade 2. A primeira é para a aquisição do conhecimento e a segunda é a necessidade de encorajamento. Bom, quando a gente começa a falar sobre a aquisição de conhecimento, pessoal, nós estamos falando de uma razão para orar muito importante. Para abordar esse assunto, eu queria ler duas frases, uma de um escritor e uma de um filósofo. A primeira diz o seguinte: crescer no conhecimento é indispensável para crescer em santidade. Isso foi dito pelo John Stott. A segunda frase foi escrita pelo Adolf Manold, que diz: a filosofia que toma o homem por seu centro diz: conhece-te a ti mesmo. Somente a palavra inspirada que procede de Deus tem conseguido dizer: conhece a Deus. Essa frase está na nossa lição também, na lição 14. E mostra o seguinte, pessoal: o conhecimento de Deus tem que ser maior, muito maior, do que a nossa vontade de conhecermos a nós mesmos. Então, quando nós estamos orando pelos nossos irmãos, nós estamos manifestando esse desejo de conhecer a Deus e não somente de conhecermos a nós mesmos ou de conhecermos as nossas dificuldades ou como nós podemos fazer para superar as nossas dificuldades. Não é que seja errado você desejar saber como você pode superar suas dificuldades, melhorar a sua vida espiritual, enfim, isso é normal. Mas quando nós só fazemos isso, nós demonstramos que a gente não está levando em consideração um aspecto muito importante da vida cristã, que é a comunhão. Então, o conhecimento de Deus, ele se revela quando a gente está buscando de forma horizontal todos os aspectos do que a gente entende ser o caráter de Deus, né? E a comunhão, com certeza, é uma parte, é um aspecto desse caráter muito importante. Então, quando nós estamos orando pelos nossos irmãos, nós estamos buscando esse aspecto tão importante do caráter de Deus. E mostra, assim, o nosso aprofundamento no conhecimento de quem é Deus. Então, a gente
ao orarmos pelos outros, a nossa razão ela deve ser essa busca por esse conhecimento, essa busca por esse conhecimento multifacetado de quem é Deus, tá certo? A segunda razão seria uma necessidade de encorajamento. A oração pelos nossos irmãos demonstra que nós estamos empenhados em encorajar e dar força para os nossos irmãos, para que eles possam seguir e vencer as suas batalhas que eles travam no seu dia a dia. Quanto de nós já não fomos encorajados pelos nossos pais e nossas mães de oração das nossas comunidades de fé locais, que falam: nós estamos orando por você, como é que está aquela sua luta que você está passando, eu espero que você já tenha conseguido, se você não conseguiu a gente vai estar orando para que Deus possa estar te fortalecendo. Tudo isso é muito importante. Paulo ele faz isso por diversas vezes. Em Efésios 3, de 16 ao 19, Paulo ele só demonstra, ele fala que não cessa de orar, não cessa em orar pela vida dos Efésios. Então, é muito importante, pessoal, que a gente ore pelos nossos irmãos, demonstrando que a gente se importa com eles. Porque se importando com eles e encorajando nossos irmãos, a gente também está reafirmando a nossa fé, reafirmando em quem nós cremos e mostrando para eles que esse Deus, esse Senhor que nos ajuda, que nos mantém de pé, também vai manter eles de pé. E que mesmo na sua fraqueza, Deus ele está olhando por esses irmãos, Deus está olhando por nós. Então, quando a gente se esforça em orar pelos nossos irmãos, a gente está fortalecendo, está encorajando esses irmãos, mesmo que de repente eles não saibam, mas ao mesmo tempo também, de forma subliminar, a gente está fortalecendo a nós mesmos, porque a gente está fazendo esse exercício de reafirmação da fé, tá certo? Bom, gente, o desejo da oração ele revela o nosso nível de maturidade cristã. Isso é uma coisa que eu tenho chegado a uma certeza depois dessa lição. Pelo conhecimento de Deus, através do conhecimento de Deus, a gente conhece diversos aspectos da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Nesse tempo é indispensável que a gente possa estar dedicando oração, um tempo de oração para os nossos irmãos. Ainda mais por tudo isso que a gente está passando agora. É importante a gente estar tentando sentir a dor dos nossos irmãos estão sentindo. Paulo ele ora pelos seus irmãos em Cristo e ele considera a população de Éfeso como irmão, mesmo ele sendo judeu e a maioria daqueles irmãos serem considerados gentios. Então, irmãos, eu acho que também é o momento da gente estar orando por aqueles que também não são pertencem à nossa comunidade de fé, que são pessoas que estão sofrendo também por diversas causas, e a gente está dedicando esse tempo de oração a essas pessoas também. É interessante que nos trechos que nós lemos, nas nossas leituras, Paulo ele junta o verbo conhecer e crer, revelando um desejo que a fé seja manifestada através de ações, né? Ações de raciocínio, né? Porque a gente precisa conhecer a Deus, então a gente é uma fé que pensa, tá? E uma fé que também crê, que necessariamente não tem razões cognitivas pautadas em qualquer premissas, mas que são somente iluminadas pelo Espírito Santo. É importante que a gente se deixe iluminar pelo Espírito Santo e que a gente não tenha somente essa forma de vivenciar a fé de forma racional, estritamente racional. A gente não deve ser polarizado nem para um lado nem para o outro, de maneira que a gente possa estar vivenciando isso na prática, orando pelos nossos irmãos, tá certo? Para encerrar essa lição, ela fala sobre Paulo de joelhos, né?
era muito difícil o judeu se colocar de joelho. Ele só colocava de joelho quando tinha uma súplica que fazia uma súplica que de algo que ele não realmente não podia fazer, de algo totalmente difícil, impossível para ele fazer, né? Ou por uma situação muito aterradora, né? A gente tem algumas situações de alguns personagens que se colocam de joelhos, não, ou que caem de joelhos, né? Perante Deus ou perante a cidade destruída. Esdras, acontece isso com Esdras, né? Quando ele vê o templo destruído. Bom, e Paulo ele está de joelhos, ele se põe de joelhos em oração por nós. Então, que a gente possa também ter essa vontade, esse desejo de se colocar de joelhos pelos nossos irmãos, não somente pelas nossas dificuldades. Às vezes a gente entra em contrição pelas nossas dificuldades, a gente se ajoelha, a gente faz jejum, mas será que a gente consegue fazer isso por outros irmãos também? Se colocar nessa situação por outros irmãos, isso eu acredito é o que Deus ele espera da gente, em termos de comunhão e de amor para com o próximo. Espero que Deus possa estar abençoando a sua vida, que essa palavra possa estar sendo abençoadora para você também. Em nome de Jesus. Amém.